Olá, essa é mais uma edição do programa Ciência na Prática, um projeto de extensão universitária do Grupo de Pesquisa em Comunicação, Cultura e Amazônia da Faculdade de Informação e Comunicação da UFAM. Você acompanha a nossa transmissão pelo nosso canal no YouTube, Portal da Ciência. Também pode acompanhar na TV UFAM, no canal 8 da Claro TV, às 9 da manhã ou às 21 horas à noite. E se você quiser saber mais sobre o mundo da ciência, segue o perfil do Portal da Ciência no Instagram, o @portal.da.ciência, e também segue o nosso e acesse o nosso site, o www.portaldaciencia.net. Nós estamos aqui novamente no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia Eletrônica e da Informação, o CETELE, aqui na UFAM, para falar sobre os projetos que são desenvolvidos aqui e que podem se tornar produtos para que você pode adquirir no mercado. Estou aqui com o professor Celso Carvalho, que é o coordenador do Laboratório de Internet das Coisas aqui do CETELE. Ele vai falar para a gente aqui, introdutoriamente, sobre o laboratório e também sobre a pesquisa que nós vamos mostrar aqui, que foi feita por estudantes aqui do laboratório, que pretende desenvolver um dispositivo de localização utilizando a intensidade do sinal Wi-Fi. É isso, professor? Seja bem-vindo novamente. Muito obrigado, professor Alan. Agradeço mais uma vez o convite para participar do programa Ciência na Prática. A gente está aqui no CETELE, que é um centro de pesquisa e desenvolvimento, né? Executa projetos de convênio com indústrias e projetos de agências de fomento também. E a gente está mais especificamente falando do projeto SUPER, né? Que é um projeto de capacitação de alunos de graduação para que eles possam ingressar na pesquisa científica, né? E a gente está aqui no Laboratório de Internet das Coisas, que é o tema aqui dessa nossa ação dentro do projeto SUPER. No projeto SUPER, no Laboratório de Internet das Coisas, a gente anualmente seleciona 12 bolsistas, né? Esses bolsistas passam por 6 ou 7 meses de capacitação tecnológica e depois 5 meses executando um projeto de pesquisa científica. Eles passam no final por uma apresentação do projeto e submetem artigos científicos, né? Esses 12 alunos a gente divide anualmente em 3 equipes com 4 alunos, e a gente vai falar mais especificamente de um dos projetos que tem 4 integrantes bolsistas de graduação aqui da UFAM. O projeto ele trata de localização em ambientes internos, né? Que é uma dificuldade do GPS, promover a localização em ambientes internos. Então, uma alternativa é utilizar os sinais Wi-Fi. Então, a gente tem nos ambientes diversos pontos de acesso, né? E a gente tem um dispositivo que é capaz de ler esses sinais transmitidos pelos pontos de acesso. E esse objeto que a gente quer localizar, ele usa a intensidade dos sinais transmitidos por esses pontos de acesso que já existem nos ambientes do dia a dia, né? Para poder localizar um objeto específico, né? Podia ser um smartphone, por exemplo. Então, é sobre esse tema que será apresentado nesse projeto desenvolvido pelos alunos nesse ano. Bem, professor, então nós vamos conhecer agora os estudantes que desenvolveram o projeto e também como eles desenvolveram essa pesquisa que resultou num protótipo passo a passo, né? Vamos compreender, então, como esse dispositivo foi construído. Vamos começar a entender agora, em detalhes, como foi desenvolvido esse dispositivo para localização em ambientes fechados, utilizando o Wi-Fi. Eu estou aqui com o Marcos, que é estudante do curso de Engenharia Elétrica aqui da UFAM, né, e participa aqui do Laboratório de Internet das Coisas, e ele vai começar a falar para a gente aqui qual foi a motivação, Marcos. Como é que surgiu esse insight de resolver esse problema da localização em ambientes fechados? A motivação, ela partiu por causa da problematização que o sistema GPS, que é comumente utilizado nos celulares, possui em localização de ambientes fechados. Ele tem uma precisão de aproximadamente 5 metros, e isso não facilita a pessoa a chegar em determinado local em um ambiente fechado. E pensando nesse problema, nós desenvolvemos uma aplicação de um dispositivo que auxilia melhor a pessoa em uma formação nesses ambientes fechados, como exemplo, shoppings, aqui mesmo dentro da nossa universidade e outros ambientes. Bom, então agora
que a gente já sabe a motivação, vamos conhecer agora a tecnologia que eles escolheram em substituição à do GPS, que é imprecisa em locais fechados, como ele mesmo acabou de falar. O sinal Wi-Fi dos hubs que estão localizados em todos os ambientes fechados é a chave da tecnologia escolhida para o dispositivo de localização em ambientes fechados, né? Aqui com o Marcos, mais uma vez, que vai agora falar sobre por que escolheram essa tecnologia para utilizar no seu dispositivo. Nós escolhemos a tecnologia que vem do RSSI, do Wi-Fi, e de maneira mais simples explicando, que é a potência do sinal. E essa potência, ela emite esse sinal e nós, através disso, nós construímos o nosso sistema de localização em ambientes fechados. Nós testamos outras duas tecnologias, que é o Bluetooth, mas eles teve alguns certos problemas, principalmente em relação ao pareamento do dispositivo. Nós também tentamos o RFID, mas devido ao seu alcance também foi muito ruim para a nossa execução, diferente do Wi-Fi, sendo que o Wi-Fi é muito comumente nos locais, se encontra em vários ambientes e praticamente todos os dispositivos smartphones têm essa conectividade com o Wi-Fi. Então, a escolha da tecnologia do Wi-Fi, como acabou de falar aqui o Marcos, né, pela facilidade, acho que todos os ambientes internos hoje, principalmente comerciais, né, eles têm Wi-Fi. Então, eles escolheram o dispositivo e, dependendo da distância que o dispositivo vai estar desses roteadores Wi-Fi, eles conseguem fazer a localização. Mas isso vai ser melhor explicado na próxima etapa, onde eles vão mostrar como foi a coleta de dados para poder alimentar, né, o programa que é embarcado na máquina para ela poder saber onde estão os objetos que precisam ser localizados. Né? Vamos acompanhar então a próxima etapa. Ao se deslocar pelos corredores da UFAM, por exemplo, o seu dispositivo móvel, o seu smartphone, ele se conecta a diferentes roteadores para poder manter o nível do sinal Wi-Fi. E foi exatamente percebendo isso que o Marcos e os colegas dele desenvolveram, né, a tecnologia do dispositivo, que vai localizar, permitir a localização dentro de ambientes fechados, não é isso? Como é que foi que vocês mediram essa intensidade? Como é que vocês determinaram esses números para poder abastecer o dispositivo que vai fazer a localização? Nós medimos da seguinte forma: para fazer o teste em cada local, nós dividimos cada local por área. E aqui no caso seria a área 1, e assim por diante seria a área 2 e a área 3. E essas áreas são delimitadas pelas duas colunas na frente da porta e a própria porta. E essa coleta que nós fizemos, nós utilizamos um computador e um microprocessador, e esse processo, o computador media a intensidade de sinal em cada ponto que nós estamos localizados. E através disso nós fomos armazenando esse ponto e deslocando assim por diante, medindo a intensidade de sinal em cada ponto que nós desejamos para a nossa aplicação. Muito bem, então podemos dizer então que vocês, com a utilização desse microprocessador, que é um computador de pequena capacidade de processamento, mais barato inclusive, né, de pequeno porte, vocês percorreram algumas áreas que são cobertas por diferentes roteadores. Exato. E vocês determinaram as áreas de cobertura desses roteadores. Sim. Então, cada vez que você se conectava a um novo roteador, você media a intensidade do sinal Wi-Fi. E esse sinal, por exemplo, quando ele é emitido, ele tem uma assinatura, ou seja, você tem como saber de que roteador veio aquele sinal. Exato. E o microprocessador captou todos esses dados para que vocês pudessem depois usá-los, né, num programa para poder saber onde está o objeto que se quer localizar, é isso? Exatamente isso. Muito bem, então vamos para a próxima etapa, que é onde eles usam esses dados, né, que foram coletados para construir uma programação para ensinar, não é isso? O microprocessador a como localizar os objetos aqui dentro da UFAM, por exemplo. Estamos agora aqui com o Carlos, que é outro integrante da equipe, que está desenvolvendo esse dispositivo para localização em ambientes internos, né, fechados. A gente até aqui passamos por algumas etapas, que foi primeiro definir, né, a metodologia ou a tecnologia que seria usada para essa localização. Foi escolhido uma tecnologia que pudesse medir a intensidade do sinal Wi-Fi nos ambientes.
que tem uma assinatura própria, não é isso? E, através dessa intensidade, dizer onde estão uma pessoa, um objeto, ou até um smartphone, por exemplo, né? Mostramos também a etapa onde eles fizeram uma coleta de dados experimental aqui nos corredores aqui do CETELI, onde eles coletaram os dados de intensidade da rede Wi-Fi em diferentes coberturas, ou seja, em diferentes roteadores, à medida que eles andavam pelos corredores, e trouxeram esses dados agora para esta etapa que nós estamos, não é isso, Carlos? O que vocês fizeram com esses dados que vocês coletaram sobre as diferentes coberturas de roteadores aqui nos corredores à frente do CETELI? E depois que a gente faz essa etapa da coleta, né, que foi em diferentes pontos, né, a gente precisa agora juntar todos eles e fazer o processamento deles. O que seria isso? A gente organiza os nossos dados que contêm informações dos Wi-Fi, né, a intensidade do sinal deles, e a gente organiza de uma forma que o nosso algoritmo que nós estamos treinando consiga ler e interpretar esses sinais do sinal Wi-Fi, no caso. E depois que a gente faz essa etapa do processamento, a gente pega essa base de dados que nós montamos e jogamos para o nosso aprendizado de máquinas para ele fazer o treinamento dele, né? Aqui a gente vai para essa etapa aqui onde a gente começa a fazer o treinamento, né? E nele a gente joga essa base e ensina a máquina a identificar o que é tal ponto, o que é o outro, o que é o ponto A, o que é o ponto B, e com base nessa nossa base que nós criamos, né? Depois que a gente faz o treinamento e a máquina já está treinada, provavelmente treinada, a gente pega o nosso treinamento e coloca de volta na nossa ESP32, né, o microcontrolador, para que ela já possa trabalhar com esse treinamento já concluído. Então, nessa fase, pelo que eu entendi, né, os dados que foram coletados, né, ali nos corredores sobre as diferentes redes Wi-Fi e a intensidade, não é isso, dos sinais, compõem um banco de dados, dizendo qual é o roteador, qual é a intensidade, não é isso? E com isso se monta um banco de dados e com base nesses dados se cria ali uma programação, um algoritmo que você falou, né? Que é uma espécie de receita, né? Para como a máquina deve trabalhar e processar os dados, não é isso? A partir dessa criação, dessa programação, eles embarcam isso no microprocessador, né? Transmitem isso para dentro do microprocessador para que ele possa, ao ser exposto às diferentes redes, interpretar e identificar que rede está mais próxima do objeto que quer ser localizado. É isso. Então agora vamos para a próxima etapa, porque esses dados precisam ser utilizados, né, precisam estar à mão do usuário, e para isso é desenvolver um aplicativo, para que a pessoa possa, né, ter a localização em mãos. Vamos conhecer então agora o aplicativo que foi desenvolvido. Chegamos na fase onde nós vamos ver um aplicativo que foi desenvolvido para receber os dados do dispositivo que foi desenvolvido para localização em ambientes internos, né? Estou aqui com o Carlos, né, novamente, que é estudante do curso de Engenharia Elétrica, aqui da UFAM, e ele vai falar para a gente como foi desenvolvido e qual é o objetivo, né, desse aplicativo. Bom, o aplicativo surgiu da ideia de que a gente precisa também trabalhar com o usuário, né? Então, somente o microcontrolador explicador não é o suficiente. O usuário normal não vai ficar andando com a ESP e como é que ele vai interpretar onde está localizada a ESP. O que a gente faz para suprir essa necessidade? Tem um aplicativo, né? Que eu posso até demonstrar aqui utilizando. E no caso é uma tela que vai informar para o usuário onde está sendo localizado a ESP32. Vai dizer o nome do local, onde ela se encontra. E assim o usuário pode monitorar de forma remota, mesmo estando distante, né, da nossa microcontrolador, onde está localizada a ESP. Então, uma maneira bem mais simples e intuitiva do usuário poder trabalhar com essa ESP, poder localizar. Então, toda aquela programação que foi feita antes com os dados, né, foi embarcado num microprocessador, que é esse modelo ESP32 aqui que o Carlos se refere, né? E é claro que quem vai usar esse dispositivo não vai fazer como eles fizeram na fase experimental, andar com o laptop na mão e o microprocessador, né? E para saber onde estão as coisas. Então eles desenvolveram um aplicativo que pode ser embarcado no smartphone, né? Para que esse microprocessador envie a informação para o aplicativo, né? Isso acontece via Wi-Fi também, utilizando nuvem, né? Então esse foi o objetivo do aplicativo.
Agora vamos ver como funciona na prática aquilo, né, que o Carlos desenvolveu junto com seus colegas. Então chegamos no momento final aqui da demonstração das etapas de desenvolvimento de um dispositivo de localização em ambientes fechados, em ambientes internos, que foi desenvolvido aqui por estudantes do curso de Engenharia Elétrica, aqui no CETELI. E agora ele vai mostrar como um aplicativo que nós conhecemos, né, na etapa anterior funciona. Né? Eu estou aqui com o Carlos. Carlos, como é que um aplicativo no smartphone, né, pode ser embarcado, já está aqui no smartphone, né? Mostra aqui para a gente como é que ele vai funcionar. O aplicativo é bem simples, né, que nós desenvolvemos, que é basicamente uma tela. Eu vou abrir aqui para vocês o aplicativo. E aqui ele mostra uma tela simples, né, que mostra a localização, né, que quando a gente está no determinado ambiente, ele informa onde nós estamos. Aqui, por exemplo, como estamos localizados no laboratório de internet das coisas, né, IoT, ele está demonstrando para a gente que a localização é IoT, né, a sigla no caso, né. E é basicamente isso a nossa aplicação aqui. Então está dizendo então que aquele microprocessador que recebeu toda aquela programação, aqueles dados que foram embarcados, né, ele está localizado no laboratório de internet das coisas. Se ele tivesse em outro laboratório da área que vocês mapearam, né, os diferentes roteadores, ele indicaria aqui o local onde está o dispositivo. Sim, seria atualizado conforme você tem um local diferente. Então é isso, gente, né? Está demonstrada aqui a eficácia do dispositivo que foi desenvolvido aqui pelos alunos no ambiente aqui do CETELI, que nós conhecemos, agradecemos aqui a equipe, né? E vamos para a nossa finalização conversando com a equipe toda. Nesse programa Ciência na Prática, a gente conheceu mais uma pesquisa desenvolvida aqui pelo CETELI, com apoio do Super, orientada pelo professor Celso Carvalho, que é o coordenador do Laboratório de Internet das Coisas, e essa pesquisa mostrou o desenvolvimento de um dispositivo para localização em ambientes internos, né, locais fechados, né, professor? Eu queria agradecer mais uma vez, né, a recepção aqui no CETELI, a sua, né, disposição em falar conosco, aqui ao Marcos e ao Carlos, né, que nos receberam e mostraram a sua pesquisa, e queria deixar, professor, também um espaço para o senhor aqui falar um pouco também do seu laboratório e das pesquisas que acontecem aqui. A gente agradece mais uma visita do programa Ciência na Prática. A gente sempre vai estar de portas abertas para mostrar nossas pesquisas. Esse laboratório específico aqui no CETELI é especializado em projetos na área de IoT, né, na área de capacitação. Então, assim, anualmente a gente desenvolve vários projetos e vocês sempre com essa temática, seja para problemas do dia a dia, seja para a indústria e problemas ligados à biodiversidade, por exemplo, na parte de saúde também. Então, vocês são sempre bem-vindos para acompanhar o resultado desses projetos. Obrigado, professor. Aqui o CETELI, né, o Projeto Super, a Universidade do Amazonas como um todo, ela mostra, né, que é possível fazer pesquisa de qualidade, pesquisa e desenvolvimento, inovação, com a participação de professores, de estudantes, né, dando a sua contribuição para a sociedade, para o desenvolvimento da nossa região. Esse é o nosso programa Ciência na Prática, que tem essa função, tem esse objetivo de popularizar esse conhecimento que é produzido aqui na nossa universidade. Se você quiser acompanhar esse programa, aqui no nosso canal no YouTube, Portal da Ciência, também na TV UFAM, no canal 8 da Claro TV, às 8 da manhã e às 21 horas à noite. Também pode saber mais do mundo da ciência acompanhando o nosso perfil no Instagram, @portal.da.ciência, e também o nosso site www.portaldaciencia.net. Obrigado a todos que acompanharam esse programa e até a nossa próxima edição do Ciência na Prática.